Então, uma pessoa pergunta, né? Estava falando na última aula sobre a consciência que temos quando estamos acordados ou dormindo. Eu gostaria de saber se eu entendi certo. Somos a mesma consciência, porém, devidos às várias vidas que tivemos, às experiências anteriores, ou até mesmo nesta, podemos sim ter durante o sonho contatos, experiências e situações que acordado não nos dão mais sentidos, ou do qual escolhemos não mais vivenciar. Mas isso não quer dizer que essa escolha seja possível controlar durante o período que estamos dormindo e que sim faz parte do processo em que estamos vivendo atualmente, equilibrar nossos pensamentos e manter a nossa consciência nos planos, mas que nem sempre temos esse domínio, né, ou esse controle, seja por necessidade de aprendizado, seja porque ainda estamos ligados a algum trauma, seja porque ainda não estamos libertos de alguns vícios e vicissitudes e nem sempre temos a consciência dessa fraqueza. O pessoal ainda faz a pergunta, estou certo ou certa, né? Vamos lá. Importante a pergunta, né? Que a pessoa está querendo saber, a consciência é sempre a mesma, né? A alma, essa consciência, esse eu sou, esse Jiva Atma que segue as encarnações, né? E o ego junto, né? Tá tudo ali, né? Que é esses ciclos de reencarnações é sempre a mesma que se mantém. E aí todas essas bagagens de experiências de vidas anteriores está acumulado na alma, né? Aí essa alma se manifesta novamente num corpo físico, num corpo denso e segue a trajetória. E todos os conteúdos de todas essas vidas, né, que são centenas, né, de existências, estarão ali acumuladas ali, né? Todas as experiências boas, as não boas, né? São todas experiências, né? Mas e nessas encarnações às vezes também adquire vícios, que nem ela está falando, sem dúvida, né? Isso é bem provável, né? Quase 99% de possibilidades, né? De que adquiriu algum vícios ali. E então, aí a pessoa pergunta se quando está dormindo, né? Ou seja, quando você está em estado de sono, aí a consciência vai para o corpo astral, que também é corpo emocional, né? E que vai estar interagindo. Então, todos esses conteúdos latentes dessas existências e que estão também nesse corpo astral, né? Vai estar presente e aí a pessoa começa a ter sonhos, né? Pode ter sonhos, flashes, é, de coisas que ela normalmente não gostaria de fazer e no sonho ela pode estar fazendo, né? Vamos pegar exemplo bem, né? Assim, para não criar muita polêmica, exemplo simples, né? A pessoa já tinha parado de comer doce, aí sonha que está comendo doce, né? E tem outras coisas, sonhos em relação à sexualidade, sonhos em relação a poder, sonhos em... Ixi, o que não falta é coisas, né? Relações a vícios, ou de cigarro, ou de bebida, ou de outras substâncias aí, qualquer que existas aí, né? Vícios mentais, de ficar mesmo padrão de pensamento, e aí quando tá, tá sonhando, isso vem à tona, né? E dificilmente você vai ter controle ali, a não ser que você esteja plenamente consciente que você está num sonho e que está no corpo astral, né? Caso você, naquele exato momento, você não tenha consciência que você está no corpo astral, dificilmente você vai ter controle. Você simplesmente, você, consciência, vai estar assistindo, né? É como se estivesse assistindo, interagindo ali com aquele corpo astral que está fazendo aquelas coisas que você já não gostaria mais que fosse feita, mas o corpo astral está fazendo. Tá, até aí é a explicação que se tem, né? É a explicação que se pode dar nesse sentido. Agora, importante, o que que eu posso fazer para que meu corpo astral não fique nessas situações, né? Para que que o meu corpo astral não fica buscando um boteco à noite ou buscando outros lugares não muito interessantes quando eu estou dormindo, né? Isso é uma pergunta boa, né?
e é talvez o que a pessoa fez a pergunta gostaria de saber. É, a questão é que durante o estado de vigília, você está policiando seus pensamentos, né? Policiando aquilo que você pensa, policiando que eu falo é dando atenção, né? Policiando é uma palavra que fica esquisito, né? É mantendo a atenção naquilo que você pensa e, e não aceitando os pensamentos que são pensamentos estranhos para que você já quer mudar, né? Então, esse é um dos fatores. Duas coisas, desapegando de coisas que já é para ser desapegada em relação àquilo que já pode, você já pode buscar o desapego, já está pronto para desapegar, né? Então, tudo isso vai tirando carga, né, do corpo, desse corpo astral, né? E você pensar também durante o dia no seu corpo astral. Isso também facilita para que você, quando está em estado de sono, tenha uma certa lucidez dentro desse corpo chamado corpo astral, né? O corpo sutil aí, que é o corpo astral, o corpo emocional. É isso, é. E quando vai deitar para repousar, né? é, Mentalmente fazer algum exercício, né? Ou oração, ou pedido, ou prece, não importa o nome que você queira dar, né? Para que o corpo astral, né, ou entregando esse momento de sono que depois vai entrar, depois que sai do sono profundo, geralmente entra em sonhos, né, que a mente retorna e retorna no corpo astral essa mente, e aí você, em vez de ficar girando, né, antes de deitar, você entrega para o seu eu superior, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu eu divino, para os seres, né, maestros e maestras, aquilo que você achar melhor direcionar e pedindo, né? Estou, né, estou a serviço, me oriente, me guie, né, me guie esse corpo astral durante o estado de sono, né? E é isso. Isso. Óbvio que isso não vai acontecer é na primeira semana, né? Isso são práticas que tem que fazer durante alguns anos, né? Óbvio que alguns podem já perceber efeitos em algumas semanas, outros podem levar meses, outros anos, não é? Não importa, é ir fazendo. Tem prática que você vai precisar fazer 10 anos. E qual o problema? Nenhum, né? É por isso que chama prática, né? E é por isso que chama busca, né? E é isso. Espero ter respondido. Vamos ver a próxima. Aqui tem uma outra pergunta, também importante, né? A pessoa conta uma experiência, né? É, ela fala que também é difícil expressar e sempre é, né? Na meditação, se é possível, num lapso de tempo, como um flash, surgir e perceber algo como um pensamento, porém, não como algo de natureza padrão, mas algo como uma coisa realmente vivenciada. Isso é, estar eu, né? A pessoa coloca eu entre aspas, como em tudo e em todo também entre aspas. Estar consciente ao mesmo tempo em vários corpos humanos, não humanos, vegetais e minerais, interagindo entre si. Além disso, o eu, né? O eu que está percebendo isso, estar consciente e participando de tudo o que está ocorrendo no limite da consciência, deve ser em volta da pessoa naquele momento. As conversas ocorrendo entre homens, cada assunto e ideias tratado, como palavras expressas de cada um deles, assim como os sentimentos envolvidos, era legitimamente minhas, né? Entre aspas, a pessoa coloca, porque ela está percebendo assim. Até mesmo o sentimento de um cachorro que estava próximo, observando um homem e uma mulher dialogando calorosamente, era como se fosse minha. Isso pode ser considerado assunto de psicanálise ou vivenciei nota. Analisando posteriormente sobre o sentimento do cachorro, o sentimento em si pertencia realmente à consciência do cachorro, mas, mas que era indubitavelmente minha, entre aspas, em relação ao sentimento do entendimento do cenário observado pelo cachorro. Isso é muito bom. É, o que que a pessoa teve aqui? Isso é muito importante, né? E é por isso que também eu vejo a importância desse grupo de estudo, né? É uma das importâncias, né? Óbvio, né? É justamente poder elucidar assuntos dessa natureza e de natureza profunda. É, a minha compreensão que a pessoa teve ali foi aquilo que o Ramana chama, né, de eu, né?
dentro da filosofia do Ramana, aquela coisa eu, quer dizer, o eu em contato com o eu maior, que é o eu, é, a consciência cósmica, né? Então, quando a mente ainda é percebido, não que exista dois eu, mas só existe o eu que tá aí e percebendo o todo dentro dessa consciência cósmica, que é o todo, né? Sempre foi e sempre será, e nós estamos sempre existindo dentro dessa consciência cósmica. Não tem como ser diferente, né? A gente só não tem a plena consciência disso a todo momento, a todo instante. E aí o que a pessoa teve foi isso. Ela teve um estado de estar na consciência cósmica. É isso, simples assim, né? E quando você está nesse estado de consciência cósmica, é lógico que quando se atinge esse estado, né, também pode ser chamado de samadhi, aí você tá em plenitude. É como a pessoa mesmo fala, é tal como você fosse tudo, é como, e é, né? Em essência é, porque essa consciência é o tudo, é o cachorro, é a pessoa falando, é o universo, é as estrelas, é o buraco negro, é a galáxia, e tudo no eterno aqui agora existindo e coexistindo. Então, se você né? Se você está percebendo isso com a mente, né? Que isso também o pessoal chama ou de Kevala Samadhi, ou Kalpa chama Samadhi, né? Quando tem o corpo, né? É, quer dizer, o corpo que fala, o corpo mental percebendo, né? Então tudo é corpo mental, corpo emocional, tudo é corpo, não só o corpo físico, né? E aí a pessoa está percebendo tudo isso, por quê? Porque está na mente. Mas isso é um tipo de samadhi extremamente válido, é muito precioso, porque a mente está participando. Óbvio que a mente, né, a consciência está na mente pura, né? Então, e é isso que permite, quando a consciência atinge a mente pura, ela tem a capacidade de perceber e entender, né? E de participar dentro dessa consciência maior, que é a consciência cósmica, né? Que é o próprio, dentro dessa filosofia, é o próprio Brahma, né? O próprio Brahman Saguna, né? Com qualidade, ou Deus manifestado, o grande espírito manifestado, como eu gosto de chamar, né? De denominar, para mim ficar mais fácil. Então é isso, é uma experiência de consciência cósmica. É isso. Você se percebe sendo tudo, participando de tudo. É um vislumbre também, né? Também chamado de vislumbre. É isso. Alegrias. Então, seguimos aqui o nosso livro, né? Para quem está acompanhando com o livro, página 83, 83. Aí faz-se uma pergunta para a Namalaya, né? A pessoa pergunta: no livro do Swami, alguém lhe perguntou: estou tomando decisões, mas não sinto que estou tomando tais decisões. É apenas meu destino ou é a vontade de Deus, né? Aí a pessoa continua falando para Namalai. Você o respondeu dizendo que isso estava correto, mas agora você está dizendo que se alguém fizer ou não a autoinquirição não tem nada a ver com o destino? O senhor está questionando o Namalai em relação a uma fala dele anterior, né? A Namalai responde: o ser está sempre presente, não obstrui sua consciência dele, exceto a ignorância autoimposta. Nada obstrui sua consciência dele, exceto a ignorância autoimposta. Nossos esforços, nossas sadhanas, que são práticas, né, são direcionadas para a remoção dessa ignorância. Se essa ignorância for removida, o ser será revelado. Essa revelação não é parte do destino. Somente as atividades corporais externas estão predestinadas, né? Então é isso. O que ele está respondendo para a pessoa? Que as coisas estão predestinadas, né? Ou seja, o destino de cada um, né? Aquilo que a alma já veio para fazer, aquilo que estava programado para fazer, as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra, né? E que o trabalho que a única, né? É uma forma de ver também, né? Que o único livre-arbítrio
Assim, verdadeiro seria ou você está buscando realmente essa consciência maior ou não, né? É uma escolha aí também. Mas é isso. Então, minha vida interior, outra pergunta. Então, minha vida interior é de minha própria responsabilidade. Não posso responsabilizar o Bhagavan por eu não lembrar de mim mesmo. A Namalai responde: Bhagavan está sempre presente, né? Bhagavan é o grande espírito, né? Lembra disso, né? O Brahma, Brahman, né? Está sempre presente dentro de você e à sua frente. Se você não cobrir a visão do Bhagavan com seu ego, isso será o suficiente. O ego é a ideia, eu sou o corpo. Remova essa ideia e você brilhará enquanto eu real, enquanto eu real, né? Essa é a única coisa que você precisa fazer nessa vida. Os vários eventos de sua vida, todas as coisas que vão lhe acontecer, todas elas estão destinadas a acontecer, mesmo que você não queira que elas ocorram e tente evitá-los, ainda assim acontecerão. E se você quiser coisas que não estão no roteiro do seu destino, elas não acontecerão. Entendeu? Deu para entender isso aqui, né? Dentro dessa filosofia, dentro dessa ideia, o destino de cada um já tem uma pré-determinação daquilo que você vai fazer, né? Por quê? Porque isso é o caminho que aquela alma, que aquele espírito já se organizou também para estar aqui dentro dessa encarnação, para seguir uma determinada trajetória dentro do corpo físico para poder ter crescimento, para poder obter certas experiências, ou depende do nível que esse ser está, né, já ir se libertando também, né? Então as coisas vão acontecendo dentro dessa linha de pensamento, né? É como o Ramana falava, a pessoa perguntava, eu tenho que parar de trabalhar para poder fazer as práticas? Aí ele respondia assim, se o seu destino for não trabalhar, mesmo que você queira trabalhar, você não vai. Agora, se o seu destino for trabalhar, mesmo que você não queira trabalhar, você vai ter que trabalhar, não vai ter jeito, você não vai ter para onde correr, né? Era uma fala do Ramana, né? Não há motivo para se preocupar com os eventos externos de sua vida, porque você não tem nenhum controle sobre essas atividades predestinadas. Sua responsabilidade nessa vida é perceber quem você é e não reescrever a sua história, né? Mas eu acho também, acho não, né? Eu penso, né, que a gente tem que ter um pouco de sabedoria quando está dentro dessa filosofia dos Vedas aqui, né? É, enquanto essa relação do destino. Em partes, agora é minha forma de pensar, né? E outros pensadores também, Paul Bruto, eles sempre botam um ponto de equilíbrio dentro dessas coisas, né? Existe sim uma linha pré-determinada que aquela alma se pôs a cumprir dentro dessa existência, e existe aquelas coisas, e alguns fatores realmente são, são marcantes, não adianta você querer mudar muita coisa que você não vai, mas tem uma margem de de acontecimentos que você pode estar que você pode estar atuando. Como aquilo vai acontecer ou como vai estar acontecendo também depende de como você se coloca ali à disposição, ou com inteligência, ou com sabedoria, ou equilíbrio, né? Porque senão as coisas vão acontecer de uma forma muito dolorosa. Então tem que ter uma sabedoria muito grande, né? E coisas vão acontecer, né? Não tem, mas pode acontecer de uma forma mais grave, né? Porque tudo é aprendizado, tudo é prova, né? Conforme você tá desenvolvendo todo o seu aprendizado e tendo um aperfeiçoamento e compreensão e entendimento, ah, as coisas que estão para acontecer elas vão acontecer, pode acontecer, mas vão acontecer de uma maneira mais atenuada, porque você já conhece. Tem que lembrar que tem toda uma predisposição kármica, toda uma bagagem de conteúdo kármico, que são as predisposições, né? Ou vasanas, ou sankaras, como também são sinônimos para isso, para que chegue,
chegar até você dentro dessa existência, mas não chegar de uma forma que seja necessário uma coisa mais grave, né? Vamos pegar um exemplo. Exemplo é sempre ruim, né? Mas exemplo é sempre ruim, mas é um jeito de entender também, é uma possibilidade, né? Assim, um exemplo mais grosseirinho. Vamos dizer que numa outra existência você quebrou um braço de alguém. Então você está devendo um braço quebrado dentro dessa lei geral, né? Simples assim. Assim, dentro de uma lei de karma bruto, cru e nu, você está devendo um braço quebrado. Mas você já aprendeu muita coisa, você já fez isso, você desenvolveu, tá. Então, naquele período que o braço seu ia ser quebrado, pode acontecer uma pancada, né? Mas você não precisou fraturar o braço, entendeu? Você não precisou ficar engessado, não precisou ficar com pino, não precisou botar platina, né? É isso. É só para ter um entendimento. Exemplo, né? Isso serve para todos, podem ampliar o exemplo, né? Perguntas até agora? Comentários? Beleza, seguimos então. Aí a pessoa continua aqui o questionamento dela com a Namala. Então eu posso culpar Deus, o destino ou o Bhagavan por tudo que me acontecer nesse mundo, mas ao mesmo tempo preciso assumir responsabilidade por tudo que ocorre dentro de mim. Anamalaia, correto, exatamente isso. Esse Bhagavan a quem você se refere não é um corpo, não é uma pessoa que existe em determinada época. Tudo é Bhagavan, né? Tudo é Brahman, tudo é grande espírito, tudo é Ramana, né? Não pode existir erros ao seguir-se o caminho do Bhagavan, porque o Bhagavan é como uma luz eterna que está sempre acesa. Uma graça que está sempre fruindo, estar consciente do Bhagavan é estar consciente dessa verdade interior. Se você não está consciente desse Bhagavan, a responsabilidade é toda sua e não dele. Ele não está se escondendo de você, você que se esconde dele, né? Ele não pensa que é separado de você, é você que acredita que está separado dele. Isso aqui não precisa nem comentar, né? É autoexplicativa. Ó. A resposta dele é uma clareza imensa, né? A responsabilidade daquilo que está interior é nossa, né? Não é o que está acontecendo no mundo e ao redor, está tudo dentro daquilo que é para acontecer, né? Agora, o que está acontecendo dentro de mim, eu tenho que aprender a trabalhar com isso, né? E tenho que buscar essa consciência maior, né? Quando eu estou nesse caminho de buscar essa consciência, buscar o ser, né? O próprio ser, buscar o grande espírito, buscar essa comunhão, né? Buscar essa realização. Quando fala buscar o ser, é o ser maior, né? O ser interior, que é essa consciência cósmica, é Deus, né? Seja lá como cada um quiser chamar. Ou aquilo, né? Que é inominável. Então, dentro dessa busca para essa comunhão, né? E aí as coisas vão acontecendo, mas daí, se você está sinceramente, e as coisas vão acontecendo de uma forma mais tranquila, né? Não quer dizer que as provas não tenham que acontecer, não quer dizer que o karma não vai estar agindo, mas tudo isso já vai começar a ter uma outra possibilidade e você já começa a ver, a perceber que tudo está dentro de uma ordem, que tudo aquilo ali está te trazendo um ensinamento. Você para de ficar reclamando quando as coisas que não são muito boas, que aquilo que o ego entende que não é boa, que às vezes é desconfortável, desagradável, que aquilo está ali, está te ensinando alguma coisa, né? Tem um aprendizado ali. E mesmo as coisas boas também, aquilo que o ego entende, né? Ou que entendemos quando estamos totalmente focados dentro dos corpos aqui materiais, que aquilo é bom, né? Aquilo também tem aprendizado, né? É nunca esquecer disso e se manter, né? Quando você começa a lembrar que tudo é prova, então a hora que você começa a ficar nervoso, você fala, tem uma prova, pronto, você já trouxe a consciência total para ali, você já muda tudo, né?
Você já muda tudo. Quer dizer, vai depender o quanto que você tem de treinamento também e o tanto que vem de força dentro daquela prova, né? Porque tem provas que são mais longas, né? Não é prova de minutos, né? Tem provas que são de dias, né? São dias acontecendo as coisas de tal forma que você, para ver quanto que já está lapidado, né? Mas quando essas provas estão acontecendo, e isso é importante saber, né? Ah, tudo aquilo que está vindo à tona, ele está sendo transmutado. Se você tem consciência, está sendo transmutado, ou seja, está sendo é, dissolvido, né? E aquilo vai ou enfraquecendo ou vai sumir, né? É isso que é importante. Porque as coisas para limpar tem que vir para a consciência, né? Tem que passar. Conforme vai passando para a consciência e você está consciência, estar consciente, estar com atenção, né? Aquilo vai perdendo a força, vai diminuindo a carga, né? A não ser que você envolva, se envolva, né? Se você envolve com a corrente de pensamento, aí você está fortalecendo. Mas se você está consciente e vai deixando passar, vai enfraquecendo. Pergunto, Perguntas. Sempre bom. dentro desse pensamento de que tudo já está pré-determinado, essa pré-determinação, ela é algo onde o ser que vai se manifestar na Terra, né, naquela existência, ele participa dessa pré-determinação com o grande espírito ou é o grande espírito que simplesmente fala, não, você vai fazer assim, assim, assim. Pergunta é boa, a dúvida é boa, né? É, quando você fala o ser é você mesmo, A né? consciência que vai se Você se manifestar naquele corpo. Jiva Atman, né? Se essa alma já tem um nível de consciência, esse Jiva Atman, esse núcleo antes de encarnar, que é o núcleo egóico que vai ter todos esses corpos, já está no nível de consciência, né? Sim, ele participa. Agora, se esse nível egóico ainda não atingiu uma maturidade que ele possa entender todo esse sistema maravilhoso que existe aí, não, aí ele não participa. Aí tem as instâncias superiores além da alma, né? Vamos chamar do espírito divino, né? Lembra, para personalidade, para esses corpos de personalidade, nesse nível que nós estamos falando dessa mente concreta aqui agora, o eu superior é a alma. A alma é esse núcleo, esse Jiva Atma, que segue os ciclos reencarnatórios, né? Quando se atinge o nível de alma, você passa, o eu superior é aquilo que está além da alma, né? É você mesmo, né? Consciência além da alma, né? Ou eu divino, aí não importa. Aí tem vários nomes, alguns chamam de mônada, outros chamam de corpo de luz, outros chamam de eu divino, outros chamam de avatar, né? Não importa. Mas é isso, né? Tem, tem graduações, né? Sim, dentro da filosofia do Ramana e do Paul Bruto, não, é tudo eu, né? É tudo eu superior, ou é tudo o Brahman, ou é tudo o ser absoluto, né? Que é para não ficar criando caraminholando na cabeça, né? Mas existe essas graduações, né? De níveis de consciência e de percepção. Óbvio que para cada instrutor dentro da sua época, dependendo do buscador que ele se colocou a instruir, ele vai falar de um jeito ou de uma forma, no começo ele fala assim, depois mais lá na frente, quando que já tem uma outra, aquele buscador ou estudante ou discípulo já tem um outro grau de entendimento, ele começa a falar, aí ele já começa a ampliar também as coisas, né? Mas isso é natural, né? Porque não dá para você falar a mesma coisa para milhares de pessoas, porque cada um vai entender de uma forma, cada um vai perceber de uma forma, cada um está num estágio, e é complexo. Mas aqui, como somos um grupo pequeno, a gente pode estar falando de vários, e é um grupo de estudo místico e filosóficos, né? E que está lá colocado. São vários autores que a gente
vários autores, não, vários instrutores, né, que a gente utiliza para continuar, para se manter no caminho e poder orientar de acordo com a pergunta que é feita. Beleza, Alex? Gratidão, pai. Entendi. Beleza. Seguimos em frente. O mundo exterior é um lugar confuso e miserável. Não há muita coisa lá, né, que nos ajude a lembrar quem somos realmente, né? A Damalaya responde: sim, você pode se dizer que essa situação também é graça do Bhagavan, é a graça do Bhagavan, a compaixão do Bhagavan. Você poderia dizer que ele mantém o mundo assim como um incentivo para que se vá para dentro. Essa situação estabelece uma escolha real. Se nós formos para o exterior, há problemas. Se nós voltarmos para dentro, há paz. Então é simples, né? Se você aprende a voltar para o seu centro, né? Para o seu centro interno, para essa fonte, para aquilo que é você. Para o seu centro de consciência vão ficar mais fácil, né? Ou si mesmo. O self também é outro nome que se usa, né? O Atman. Você voltando para esse centro de si mesmo, sempre a paz, né? Então, é aprender a retornar para esse centro para estar pelo menos todo dia, está reencontrando essa paz interior, né? Eu vou pegar um pouco de chá ali para refrescar a garganta. Se tiver perguntas ou comentários, vamos aí. Seguimos, seguimos para a próxima pergunta que é feita na Malai. Eu queria perguntar sobre outro assunto. Disse que às vezes me preocupa. O desejo de se absorver no ser parece ser algum tipo de tendência da mente. Isso ainda é um desejo e alimentá-lo implica que devo procurar por alguma coisa que eu ainda não tenho? Com essa atitude, sinto que eu estou colocando a iluminação como uma espécie de meta futura e não como algo aqui e agora. Há algo muito dualístico nessa atitude e às vezes tenho a impressão de que não estou aceitando a vontade de Bhagavan. Para o momento presente, se eu estiver procurando por uma coisa que não está aqui agora. Uma dúvida, né? Vamos ver o que o Kanamalaya responde para a pessoa. A Anamalaya está respondendo: esse desejo não é contraproducente. O desejo pela iluminação é necessário, porque sem ele você nunca dará os passos necessários para realizar o ser. Um desejo para caminhar até um lugar em particular é necessário antes que você dê qualquer passo. Se esse desejo não estiver presente, você nunca dará o primeiro passo. Quando você realizar o ser, esse desejo desaparecerá. Simples, né? A pessoa está preocupada com o desejo, né, de se absorver no ser, porque ainda é um desejo, porque fica, se projeta no futuro, né? E Ana Malai responde: não, esse desejo é importante. Alguns instrutores espirituais, isso eu estou falando de instrutores da Índia, né? Muitos colocam, quase todos, né? Eu também não posso afirmar todos, né? E também fica difícil. Mas eles colocam que uma das qualificações para você se tornar um buscador, né? Um buscador realmente sincero, né? Buscador sincero é aquele que ele não tem outra coisa, é só a busca, né? Óbvio, ele continua existindo, vivendo, se é casado, continua fazendo todas as coisas, mas internamente e ele não tem outra preocupação, né? Ele não tem outra ocupação, né? Não é,
tem que se preocupar com nada, né? Mas, ah, o principal é essa busca, é essa realização. Então, uma das qualificações é esse desejo ardente, né? Não é nem desejo, alguns mudam o nome, colocam essa aspiração, né? A aspiração ardente da busca, né? Da busca de estar em comunhão com o ser, né? Com Bhagavan, com Brahman, são vários nomes, né? A divindade, consciência cósmica, então você tem que ter isso ardente, né? Enquanto você realmente não desperta esse fogo da aspiração ardente dentro do seu ser, dentro do seu coração, dentro da sua alma, né? Você você está na busca, mas aí não é ainda 100%, né? Você ainda não coloca, você ainda não se colocou 100% na busca, né? Então essa aspiração ardente e é também, né, segundo alguns instrutores, é esse fogo, né, esse atrito. Então tudo que vai acontecendo vai friccionando, né, fricção, né, de fricção, para gerar ainda mais calor, gerar mais fogo, né? É tudo forma de falar, né? Tudo simbólico, né? Gerar mais fogo para que haja, né? Haja essa, em algum momento, né? Consiga haver essa explosão, onde tem um vislumbre, onde é um vislumbre, né? Aí acontecem os vislumbres aí, pela graça também, né? Mas esse desejo, essa aspiração ardente faz com que as coisas vá acontecendo, né? De uma forma mais, mais rápida não é a palavra, né? Mas vai acontecendo diferentemente para aquele outro que não tem essa aspiração tão ardente dentro de si mesmo ou de si mesmo. Pergunta: embora eu saiba que o ser é imutável, a impressão é que minha experiência dele é diferente em diferentes momentos. Alguma vez ele é mais intensa, mais profunda. A paz e a bem-aventurança são sentidas mais intensamente em certos momentos. A mente quer mais paz, mais bem-aventurança. Ela não se contenta com o simples sentir ou ouvir. Aham, Spurana, ou seja, a emanação eu. Isso está criando um problema. Meu desejo de continuar com minha sadhana é correta? Ó, já nem se contenta mais simplesmente em ouvir o. A pessoa já deve estar no estágio bem adiantado, né? Quer dizer, acha ela também, ou acho eu também, né? A cada momento estou tendo uma experiência de alguma coisa que não muda, mas estou ouvindo e sentindo o aham, ou a ranfurana, né? Mas sempre existe esse desejo de ir mais fundo, de sentir mais paz, mais beatitude. Eu não estou satisfeito com a experiência que estou tendo. Esse desejo de praticar mais sadhana é um bom desejo ou ele está interferindo com a consciência do ser? Uma ótima pergunta, hein? Deixa eu acender a luz aqui que eu estou vendo que eu estou com a luz. Tô vendo que está faltando uma lâmpada aqui que está escura, acabou a energia, não voltou ali. Boa pergunta, né? A Namalai vai responder. Sua necessidade suprema é permanecer fixado na paz imutável do ser. Para isso, você tem que desistir de todos os pensamentos. Se isso aconteceu a você, nada mais é necessário. Se você estiver no estado real, não haverá carência, não haverá o desejo de induzir algum outro estado. Na realização, não haverá desejo de mais nada, e nenhuma dúvida sobre se alguma coisa é necessária. Esse estado final é somente paz, não há desejo nem dúvidas nele. É, aqui também tem, eu me lembro, né, aqui me veio na memória, é, tem aquele livro Conversas com o Ramana, né? E lá alguém faz uma pergunta muito parecida com, assim, próxima disso, né? E a resposta do Ramana também é muito boa, né? Porque, né, a pessoa
ela começa a fazer as práticas depois de um ano, de muitos anos, né? E aí, né? Começa a prática, né? Faz a busca da meditação, que é o tá fazendo um mantra, para não importa, né? Tá fazendo lá silenciar a mente, né? Consegue silenciar a mente, tá. E aí começa, né? É, mas não está acontecendo nada, não está vindo nada, não tá... E a resposta do Ramana por isso daí foi muito boa, né? É, você caiu na armadilha do ego, né? Porque quem é que está esperando alguma coisa, né? Quem é que está querendo alguma coisa, né? Não sei se dá para entender isso, é muito sutil, é bem sutil isso daí, né? Porque é isso, você tá fazendo a prática, você entra em silêncio, você entra na consciência, entra no ser, né? Naquele momento, é óbvio que não é permanente, né? Porque se fosse permanente, você não precisava mais praticar nada, né? Mas se você está praticando, é porque ainda não é permanente. Então você entra naquele silêncio, naquele vazio, percebe que, quem é que tem necessidade de ver? É os olhos, né? Os olhos, essa mente que quer ver através dos olhos, que quando você entra nesse estado de silêncio, você quer ver fogos de artifícios, ou quer ver ter visão, quer ter isso, quer ter aquilo, né? Não, é simplesmente entrar em silêncio, né? Quando consegue entrar em silêncio, né? E entrar em silêncio, e dentro desse silêncio, né? É, e meditação é isso, é uma prática, né? Para você criar esse silêncio através de um único pensamento, né? E depois entrar nesse silêncio total, né? A ser absorvido nesse silêncio, que vai chamar de samadhi daí, né? E tá ali em paz, né? E necessariamente não tem que ter imagem nenhuma, não tem que ter, eu- não tem que estar ouvindo voz nenhuma, não tem que estar nada. É simplesmente aquele estado de paz, de quietude. E aí, né, a parte egóica, né, a mente que faz parte de todo esse conjunto egóico fica ali questionando. É, mas não vai acontecer, não acontece nada, não aparece uma visãozinha, né? Não tem um fogo de artifício ali, não tem nada, não tem uma vozinha para falar, ô, lindão, tá tudo bem aí, não. Então a resposta do Ramon é essa: você caiu na armadilha do ego, né? De você estar querendo, quando está querendo alguma coisa, quando você está no silêncio, isso é o ego, porque quem está querendo o quê, né? Não sei se dá para entender, é muito sutil o negócio, mas é isso mesmo que começa a acontecer depois de alguns anos. Quem já pratica há alguns anos pode ter esse. E no começo, então, é pior. Ou quem está muito no começo já, né? A pessoa começou a meditar faz 3 dias, ela senta lá, já quer que não consegue nem ficar com o corpo parado ali, mas já quer ter uma visão, já quer ver Deus, né? Já quer ver não sei quem, quer ver anjo, sei lá o quê, quer ver o orixá, quer ver, quer ver. Mas quem que quer ver? Quem que quer ver? Não há nada para ser visto, né? O estado de realização não há nada para ser visto, só é para ser sentido, né? De realização plena é só estar ali junto, né? Não tem nada nem para ver. Como é que você vai ver? Para ver tem que ter um para ver e outro para ser visto. Isso já é dual, né? Se já é dual, você já não é a plenitude da realização, né? Ainda é um estágio. É. Vamos seguindo em frente. Outra pergunta. Eu não estou experimentando a paz de que o Swami está falando, portanto, devo precisar fazer mais alguma coisa. Ah, tá, que a pessoa está falando. Ela não está sentindo a paz. Veja quem você é. Esse é o único conselho que eu posso lhe dar. Você é paz. Seja essa paz. E não existirá anseio por mais nada. O problema parece ser pedir aquela paz, desejá-la. Isso a pessoa pergunta, né? Anamalai. Aquele que está pedindo não é você. Os pensamentos que vêm e vão não são você. O que quer que vem e vai não é você. Sua realidade é paz. Se você não esquecer isso, isso será o suficiente. Então, por isso que a pessoa está aqui, né? Ela vem fazendo uma série de perguntas, né? Você vê que são muitas perguntas que ela fez e estava ali, né? Não está sentindo a paz.
E para sentir essa paz, você precisa, né? Não é só a prática da meditação, sim, é uma sadhana importante, um mantra é importante, né? O pranayama, tudo tem sua importância, a oração também tem sua importância, tudo são coisas importantíssimas, né? Mas junto com isso tem que ter outras coisas, né? Tem que ter desapego, né? Tem que procurar se lapidar, se melhorar, né? Senão fica a mesma coisa, né? Fosse assim, né? Se o caminho fosse de um único jeito, né? Facinho, o pessoal tava, a maioria estava iluminado, né? Perguntas até agora? Não perguntas. Então, passamos agora para a página 91. Para quem está seguindo aí, prestar atençãozinha, né? Aí inicia ali, porque é um novo capítulo, né? Nós agora passamos para o capítulo oitavo dentro desse livro aqui. O assunto dessa conversa é um verso que Bhagavan escreveu em 1913. Olha que tem mais de 100 anos aí. Ele apareceu originalmente no Shri Ramana Gita e mais tarde foi incorporado no Uladu Narpadu Anubandhan, o suprimento aos 40 versos. Tudo isso aqui são publicações dentro do Ramana, do Ashana do Ramana lá. Ramana Maharishi, quando eu falo Ramana, Ramana Maharishi. No interior da cavidade coração, apenas Brahman brilha na forma do ser, como eu, o ser, Atma autoconsciente. Entre o coração mergulhando profundamente com a mente que busca o ser, ou através da submersão da mente pelo controle da respiração, e permaneça como ser. Vocês viram como é simples o negócio? Só mergulhar dentro do coração, permanecer como ser, está resolvido. Você está iluminado. A questão é por que que isso não acontece, né? É, aí surge a pergunta, né? No Uladu Narpadu Anubandhan Bhagavan menciona os três caminhos: a autoinquisição, a observação da respiração e o mergulho dentro do coração. Você poderia falar alguma coisa sobre esse mergulho e como ele acontece? Muito bom isso aqui, hein? A Namalai vai responder: o resultado de seguir esses três caminhos é o mesmo, a realização do ser. E também pode-se dizer que os três são os mesmos caminhos. São o mesmo caminho, né? São o mesmo caminho. Embora, à primeira vista, a descrição deles possa soar como se estivesse sendo descrita três técnicas diferentes, Bhagavan disse. Aqui é o Annamalaya citando o Bhagavan, agora o Bhagavan aqui é Ramana, né? Faça a autoinquirição, descubra quem você realmente é. Quando você estiver totalmente absorvido nessa questão, essa inquirição lhe conduzirá ao eu real. Algumas pessoas, entretanto, disseram que consideravam isso muito difícil, ou disseram que esse método, de certa forma, não era muito atraente. Às vezes o Bhagavan dizia a essas pessoas para observar a respiração, para perceber de onde ela surge a respiração, né? Ele sempre afirmava que a mente e a respiração surgiam no mesmo lugar. Assim, focar a atenção na fonte da respiração é realmente o mesmo que focar a atenção na fonte da mente, através da autoinquirição. A terceira opção é mergulhar dentro. Esse não é um caminho separado. Ele é apenas outra descrição do que acontece quando você segue a autoinquirição ou quando encontra a fonte da respiração de intensa observação. Mergulhar dentro
significa fixar toda a mente no ser. Quando existe a intensidade unidirecionada para descobrir o seu ser real e mergulhar, acontece, e a mente retorna para sua fonte e desaparece lá. Vocês veem que nessas simples respostas aqui está todo o resumo de todas as possibilidades das práticas dentro desse conceito, dentro dos métodos, né? Vamos falar assim, de autoinvestigação, né? O Vichara Atma, né? Do, do Ramana Maharishi, né? É, ou seja, né? Quando você não consegue fazer a autoinquirição, né? De silenciar a mente o suficiente para que quando você coloque, né, quem sou eu, né? E estando nesse estado de silêncio e essa consciência, né? Perguntando quem sou eu, né? Consiga fazer com que chegue à fonte do ser ou à mente pura, ou seja, eu estar buscando essa fonte, para algumas pessoas é muito difícil, né? Realmente não é assim, de início não serve para todos, porque cada um está no estágio, né? É, quer dizer, todos os buscadores e buscadoras, cada um está no estágio, nem todos estão no mesmo estágio, né? Isso em função de outras vidas, né? De centenas de vidas. Aqueles que já vêm buscando há mais tempo em outras vidas, chegam nessa com uma facilidade maior. Outros que talvez tenha iniciando a busca poucas vidas atrás, ou está começando a despertar pela busca nessa daqui, né? São outras possibilidades e é por isso que tem que ter outros métodos, às vezes tem que ter outros métodos. E para esse ele aconselhava você fazer a respiração, prestar atenção na respiração, porque a respiração e mente, segundo o Bhagavana, e eu também participo dessa ideia, né? Elas surgem juntas, né? O primeiro pensamento, eu, né, que vai formar esse núcleo de alma encarnatória, eu sou, né? Surge junto com a mente, né? A mente pura primeiro e depois se manifesta através de todos os outros os corpos, aí essa mente mais basicona, corpo astral, corpo físico, né? Então, aí, através da respiração, você percebendo a respiração, né? Não é nem fazer técnicas de respirar, pode ser feito também, não é isso que está, não estou questionando isso, mas só o fato de você prestar atenção na respiração, e essa respiração indo e voltando, e você querendo saber ali, e conseguir manter essa atenção, né? Todas as práticas, a grande questão é manter a atenção, é não cair no sono e não se distrair. Óbvio que no início, né, falando assim, é muito simples, né? Mas na hora que você está praticando, você está prestando atenção, já entrou ali o, o custo do gás que aumentou, já entrou não sei quem que falou na televisão, sei lá, cada um tem suas dificuldades aí, né? Ou o pensamento de não sei o quê, ou porque passou uma mulher bonita, ou porque passou um homem bonito lá no trabalho, sei lá o quê. Vai passando, não é porque o bullying tá no fogo. É um trilhão de possibilidades. Eu estou falando só para dar risada, né? Porque a gente sabe como é que é difícil no início, né? Então, é, então ali, mas vamos dizer que a pessoa já conseguiu, já consegue manter a atenção. Quem consegue manter a atenção é porque já tem uma mente forte, né? Uma mente fortalecida nesse sentido de conseguir manter a atenção porque toda essa atenção no início, essa autoinquirição é feita através da própria mente, a consciência através da própria mente, inquirindo a própria mente, entendeu? É trazendo essa mente para dentro para que ela observe a sua fonte, né? E essa fonte da mente é a mesma da origem do ego, do pensamento eu, né? A origem desse pensamento eu. E é isso que é a busca. A hora que você chega ali, você chegou na origem, né? Naquele núcleo que está originando tudo ali, que é o Jiva Atma. Chegou ali e se manter ali, aí abre a luz do ser maior, né?
Simples assim. Eu gosto de falar simples assim. Mas simples é, mas até chegar, até chegar nesse simples assim, né? Demora, demora não, né? Também tudo isso é pensamento, isso vai de cada um, né? E aí também só para concluir o que ele tinha falado, né? E o mergulhar dentro é isso, vai acontecer naturalmente. Na hora que você chega, você mergulha dentro do coração. Lembrando que o coração não é o coração físico, né? Coração é um outro nome para o ser, para a Atma, para o Atma que existe, essa centelha do Atma que existe em cada um de nós, né? Sempre lembrar disso, né? Para efeitos também de técnica, alguns colocam, né? O próprio, né? Você também pode se concentrar a dois dedos do lado direito, né? Do corpo na linha do mamilo, né? No meio do pé do coração, na linha do mamilo, e dois dedos também é uma forma também de se concentrar aqui. Mas aí é de cada um, da predisposição de cada um, né? Outros têm mais facilidade de concentrar no ágina, né? Mas, e aí vai, também aí tem os prós e contras de cada técnica, de cada lugar de concentração, mas a grosso modo, a grosso modo não, né? Grosso modo a fala não é boa. O ser está no todo, né? Ele não está localizado nem otimizado em um único ponto, né? Ele é a totalidade. Mas como ser encarnado dentro de um corpo físico, para algumas pessoas fica fácil de imaginar, né? De estar, né? Se ele vai estar em algum lugar do corpo de coisa, ele vai estar, segundo o Ramana, esse dois dedos ou uma polegada à direita da linha do mamilo aqui, que estaria o centro desse átimo aqui do lado do corpo, né? Mas dentro do absoluto ele não está nem aqui nem lá, né? Ele está é o eterno presente, é o eterno aqui e agora. Está sempre existindo, né? Nem dentro e nem fora, né? Mas para início, para prática, para treinamento é válido, super válido. Super, super, super válido. Da mesma forma, você, né, é, manter a mente fixada no frontal. Só que manter a mente fixada aquilo ponto ágil, né, quando você está buscando o silêncio, não é tão simples, né? Porque daí também você vai precisar de pelo menos algum ponto de apoio, porque senão você a mente distrai, ou ela distrai ou corre o risco de cair em sono, né? Então, aí teria que usar algum mantra que você conhece ou alguma palavra que você queira se fixar, né? Não importa, né? Uma frase também, aí tudo isso é válido para manter a mente, manter o foco ali para não se perder ou para não cair no sono ou para ela não se desviar, né? Porque também corre o risco de cair em sono, né? Em laia, naquele sono yogi, né? E já passamos 1 minuto do nosso tempo de trabalho. Eu agradeço. Tem alguma pergunta ou não? Tá bom, então. Então eu agradeço a presença, né? E estamos aí. Sábado temos Mariri para quem vier, nos vemos no Mariri, senão quem não vê no Mariri, nós vemos na próxima quinta-feira aí, no mesmo horário aí. Uma alegria aí. Sininho, olha aí, sininho, mano, sininho. Tocar o som, que eu não mudei o som também na hora que eu comecei, também nem estava gravando, né? Mas vamos lá, vamos encerrar com o sininho. Quem se sentir confortável, fechar os olhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, Maestros e Maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, nos ajude a ter vislumbres e nos mantenham firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é, Raush Raush, Namastê, alegria.